Então, nesse vídeo, agora eu vou mostrar, a gente vai começar fazendo a planta de cobertura, porque na planta de cobertura eu vou ver o perímetro da casa como um todo, né? E é um desenho mais simples que a gente pode usar para colocar na planta de implantação e situação. Então, eu preciso desenhar esse perímetro da casa. Eu vou pegar primeiro as medidas externas, eu vou desenhar o perímetro mais externo de todos. Então, para isso, nós vamos olhar, né? Podemos pegar na planta de cobertura mesmo e tirar as escalas, mas eu sugiro que vocês façam por aqui, ó. Então, eu quero essas medidas aqui, ó, que eu estou lendo na planta. Se eu começar por este lado aqui, eu vou fazer 1.285, depois eu vou virar para cá 2.420 ou 24 metros e 20, não, mentira, vai ser menos. Acaba nessa parede aqui, ó. Então é 24,20 menos 1,50. Depois eu vou descer aqui, eu vou ter que fazer uma continha, né? Vocês podem pegar com escalímetro e medir. Depois eu vou pegar esta medida, que também tem as referências dela aqui, ó. Então eu quero que vocês façam um exercício de leitura. Eu não vou ficar mastigando todas essas medidas. É para vocês pegarem o papel, olharem e medirem. E reproduzirem, porque vocês têm que ler também o projeto. Então, eu vou fazer aqui meio que em linhas gerais, com medidas erradas de propósito, só para poder vocês não ficarem só me copiando. Eu quero que vocês olhem aí. Então, ó, o que eu vou usar aqui? A gente sempre começou a desenhar com linha, né? Comando line. Vamos começar a fazer isso aqui agora com o comando polyline, que é o PL. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer a primeira linha, né? Aquele 12,85, vou arredondar aqui para 13 metros. Depois eu tenho, aí eu vou fazendo o contorno. Aí depois eu vou dar aquela outra medida que é 24 metros. E assim vocês vão fazendo o desenho. Vai dando a direção. Depois aqui vai ter uns 8 metros mais ou menos. Depois vocês vêm para cá. Aí tem que ver. Enfim, vai vir um tanto aqui. Vai vir um tanto para cá, a diferença. Dá para usar, ó, essa referência de alinhamento. É um desses ícones aqui. Agora eu não me lembro exatamente qual. É isso aqui, ó, Snap Reference Lines. Essa linha inclinada aqui, ó. Object Snap Tracking. Eu pego a referência de um ponto e acho aqui, ó, ele trava no alinhamento. E aí eu quero fechar esse perímetro. É possível, vou voltar um pouco atrás aqui. Na hora que vocês forem fazer a planta, vocês vão ter esta medida, vão ter essa medida, mas talvez vocês tenham que voltar aqui, ó, porque pelo menos nessa planta cotada, eu não tenho essa medida direta e não tenho esta medida toda direta. Tem que fazer umas continhas aqui, ó. Mas aqui eu tenho 9,65 e aqui eu tenho que eu posso fazer pela diferença aqui, ó. Eu tenho no quarto 30 centímetros da parede, 4 metros do quarto, e essa parede aqui, ó, está alinhada com a fachada externa lá de fora. Então, posso fazer isso indiretamente aqui, ó. A polyline, a diferença da linha é que isso aqui é um conjunto de linhas já unido. Então, eu vou fazer uma outra polyline. Então, aqui eu vou colocar essa medida de baixo, dá uns 9,5 metros. Depois essa outra aqui, alinhar e fechar. Então pode ser que a gente fique com essa situação aqui, ó. Eu tenho uma polyline, duas polylines. Eu quero que ela fique uma só. Isso é para a gente ganhar tempo, tá? É um macete para a gente fazer o desenho mais rápido. Então eu vou unir as duas. Eu vou dar um comando aqui que é o PE.
P-Edit. Para eu editar uma polyline. Eu vou dar o P-Edit, vou selecionar uma primeira. Ele está falando aqui, ó, Select Polyline. Então, eu vou selecionar uma polyline. E aí ele vai abrir uma série de opções. Aqui eu vou dar o Join. Join para unir. Eu vou unir essa que eu selecionei com essa outra. Enter. E Enter de novo. Isso aqui agora virou uma coisa só. E aí eu preciso fazer essa espessura. Né? Eu tenho uma platibanda aqui, ó. Isso é uma platibanda, essa parede, o telhado dessa casa, ele não tem um beiral que sai para fora dos limites externos da parede. Acho até uma coisa legal da gente aprender a fazer, mas não vai caber aqui. Então aqui tudo é com platibanda. Essa linha dupla que a gente vê é como se fosse uma paredinha lateral para arrematar o telhado. Então essa platibanda ela tem uma espessura mais ou menos constante, vai dar uma variaçãozinha aqui. Se vocês forem ver na planta aí, vocês vão ver que essas paredes aqui são mais estreitas, essas centrais. Mas de um modo geral, isso aqui vai ter uns 30 centímetros de espessura. Então, eu vou dar um offset de 30 centímetros. E aí eu já faço a platibanda toda de uma vez. Depois vocês vão pegando com base nessas dimensões e vão usando aí o que vocês já conhecem. Isso eu fiz a polyline só para poder dar esse offset direto. Quando a gente faz isso rápido, você rapidinho faz esse contorno, junta, dá um offset, pronto. Aí eu não tenho que ficar dando trim aqui. Né? Se eu tivesse feito um monte de linha, elas iam se cruzar aqui, eu ter que dar trim, fillet, parará. Então é um macete para fazer isso mais rápido. Depois que eu terminei, eu posso até explodir, porque eu vou ter que editar um pouco esse perímetro. Nesse ponto aqui do telhado, ó, acho que eu vou fazer isso mais perto aqui em cima. Toda hora eu tenho que ficar... Então, o meu desenho final e o meu desenho em processo. Então aqui ó, tem uma espessura menor nesse pedaço. Né? Eu vou ter que usar o offset para poder marcar esse outro perímetro, que vai estar alinhado por essa linha interna. Então eu vou usar aqui referências do próprio desenho. Posso fazer um retângulo aqui, ó, usando o snap e usando esse tracking, para poder pegar o alinhamento e fazer o retângulo que vai ser o vazio interno. E aí faço a mesma coisa aqui, ó, dou um offset de 30 ou de 20, tem que tirar a medida no desenho aí para ver o vazio. Então aqui eu já defini basicamente, né, o corpo geral aí da cobertura. Depois é só fazer esses detalhezinhos. Deixa eu apagar essas layers e cotas aqui, ó. Aí depois eu vou fazer essas duas linhas aqui, ó. O telhado, se a gente lembrar e for ver lá, ele tem uma inclinação que aqui está mais alto e vai caindo para cá. E daqui está mais alto, cai para cá, encontra no meio aqui, eu vou ter uma calha. Então, todas essas linhas do perímetro usando pena 0,4, né, espessura 0,4, e a calha eu vou fazer um pouquinho menos. O telhado está caindo aqui, ó, ele vai encontrar uma paredinha, então eu tenho que ter uma calha aqui para captar essa água também, para ela não bater na parede, escorrer, não dar problema de umidade. Então tem calha aqui também, tem uma calha direta aqui. Então nós vamos desenhar essas linhas usando os recursos básicos aí de offset. Eu posso fazer uma linha agora com pena 0,3. Faço uma linha. Dou um offset aqui. A calha, vou chutar aqui uns 30 centímetros. Eu acho que no projeto está até menor, mas... Vou dar um extend aqui, ó. EX, extend, enter, enter, para a linha ir até o final. Então já fiz a calha. Vou dar um trim nessa linha aqui, ó.
Eu gosto sempre de evitar, é bom evitar essa sobreposição de linhas. Eu tenho uma linha aqui que é o retângulo e tem uma linha que passou por cima aqui do P03. Trim e corto essa linha aqui no meio. Eu preciso de ter uma aqui e outra aqui. Então, já desenhei a estrutura do telhado. O que eu preciso fazer agora é colocar a achura, depois colocar esse símbolo, depois cotar, né, finalizar o desenho. Aqui tem um detalhezinho, ó, essa linha aqui, por que tem essa linha nesse pedacinho, tem essa linha nesse pedacinho, tem essa linha aqui, ó. Depois, quando a gente for desenhar a planta e a fachada, a gente vai ver que é o ponto onde de fato acaba a inclinação. Essa água do telhado, ela vem daqui até essa linha. Isso está alinhado com a parede externa aqui, ó. Pegar desse volume, esse volume é todo inclinado daqui para cá. Aqui mais alto, aqui mais baixo. Então, nesse alinhamento, a gente faz uma linha para marcar. Essa platibanda tem uma inclinação e essa paredinha aqui tem outra no outro sentido. Então, eu faço uma linha aqui para dividir. Então, um detalhe aí que vocês vão ter que observar. Então, vamos fazer agora uma achura. Eu já mostrei a achura para vocês? Não sei se já. Nessa base nova aqui, ó, eu tenho 2 layers para achura. Então, eu vou escolher esse de achura 01. Esse achura 01, eu uso para fazer qualquer achura que é de linha. São linhas. As linhas de achura, elas são sempre mais finas. Então, por isso a 01. Tem uns tipos de achura e de textura também, que é de pontinhos, né? De coisas menores, assim. Aí usa 02, senão fica muito clarinho no desenho. Então, vou usar a achura 01, o layer. E aí, vou fazer uma achura. O ícone está aqui, ó. Ou, no teclado, H, hatch, para fazer a achura, Enter, espero o computador pensar, e aqui, ó, vamos usar essa última aqui, lá no final, aqui a gente escolhe o estilo, o padrão de achura, né? O pattern. E aí eu vou lá no final escolher essa achura aqui, ó, User. Ela é user porque ela é definida pelo usuário, né? Nós é que vamos falar como que é essa achura. Ela vai ser uma sequência de linhas que eu vou falar que o ângulo, então eu quero 0 graus é na horizontal, e o afastamento, né? Esse símbolo aqui é um símbolo da escala ou do espaçamento da achura. Então eu vou botar aqui um espaçamento de uns 20 centímetros. Isso normalmente a gente pegaria, por exemplo, uma telha metálica, que é o caso desse telhado, a gente pegaria, sei lá, a distância entre as ondinhas da telha. Né? Representa isso esquematicamente, não precisa ser fiel não. Então, vou botar aqui 20 centímetros, e aí eu vou dar aqui, ó, pick points. Tem 2 jeitos de fazer a achura. Um é usando o pick points, que eu vou clicar numa região aqui que está delimitada. Então, essa região do telhado aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui dentro e ele vai fazer a achura. Ah, esse AutoCAD novo tem uma coisa que eu ainda não me acostumei. Deixa eu voltar aqui. Na hora que eu faço a achura, aí tem que fazer de novo, mas ele... Cadê? Ele escolhe um layer aqui. Não sei por que ele está fazendo um outro layer, mas enfim, depois a gente muda. Então, vou lá de novo. Vou pegar aqui a do usuário. Botar aqui 20 centímetros. Dar um pick points. Pego aqui. Enter. E faço a mesma coisa de novo. Dou um outro Enter para ele repetir o comando.
E aí a configuração anterior já fica salva aqui, ó. E aí eu vou dar um pick points aqui de novo e pegar essa outra região. Enter. Aí vou pegar uma e pegar a outra. E vou mudar o layer, não sei por que ele criou esse layer aí. Eu quero esse layer Ashura 01. Então é assim que a gente faz a Ashura, depois é colocar esses símbolos e esse texto e fazer as cotas. Nós vamos fazer essa planta de cobertura na escala 1:75. Então eu vou ter que pegar os símbolos e converter eles na escala 1:75. Então tem aqui, ó, naquela base de símbolos, cadê? Tá aqui, ó, alguns tipos de seta que a gente usa em desenho arquitetônico. Então eu vou usar essa aqui, que é a indicação da inclinação do telhado. Eu vou copiar, estou copiando daquele conjunto da escala 1:100. Então eu vou copiar isso aqui, está no mesmo arquivo, então eu vou com copy, vou levar para lá. E aí, ó, na escala 1:100 ele está maior um pouco. Se vocês compararem aqui, vocês vão ver que está um pouco maior do que a outra. Vou usar o Scale para ajustar aqui. Eu quero passar isso para 75. Não, é 75 por 100, né? O original era 100, então 75 dividido por 100, para já dividir proporcionalmente. Aí o texto e as cotas, eles têm os estilos, que eu vou ter que observar aqui, ó. Então, no menu Annotate tem os estilos de cota, aqui já tem todos, bonitinho, para todas as escalas imagináveis. Então, vocês vão escolher aqui o linear 75. Cadê ela? Está aqui, ó, linear 75, para fazer as cotas. Ou o texto, a gente vai usar aqui a régua 80, 75. No meu caso aqui já está configurado, era a última que eu tinha usado. Então, esse texto aqui, ó, ele tem que estar na escala, no estilo de texto R80, 75. O texto ajusta a escala quando eu uso o comando de escala. A cota não. Então, nos dois casos eu vou ter que escolher o estilo, mas o texto ele é mais maleável aí um pouquinho. Aí é só posicionar isso lá no desenho, né? Rotacionar, dá um rotate, seleciona, move e posiciona lá de um lado. Aí posso selecionar aqui de novo, mirror, né? Para ganhar tempo eu vou fazer um espelho para poder fazer esse símbolo já para o outro lado. Não quero apagar o objeto original, seleciona. Então, gente, umas coisas que a gente ganha muito tempo, ó. Eu falo isso no início, o pessoal às vezes não dá devida importância, eu vou falar de novo. Eu quero pegar esses dois itens aqui, ó. Eu não tenho que ficar chegando, mirando, acertando exatamente nas linhas. Eu abro uma janela da esquerda para a direita. Tanto faz se é para cima ou para baixo. Essa janela que vai ficar azul. Ela só seleciona o que está dentro da janela, inteiramente dentro da janela. Então, não vai pegar nenhuma linha, nenhum outro elemento que está só parcialmente ali dentro. Então, isso é mais rápido para a gente selecionar os objetos, ganhar tempo. E aí, vou fazer essa indicação básica da inclinação do telhado. Depois tem que editar esse texto, que não é isso. E depois fazer as cotas. Então, vocês podem usar aqui como referência. Né, ó. Eu faço cotas pegando, primeiro numa linha, pegando todas as referências, depois vou fazendo outras linhas mais gerais. Então, aqui, né, a primeira linha, eu estou pegando cada detalhezinho, inclusive o do vazio aqui interno.
Depois uma outra linha que eu marco os volumes principais, né? Depois aqui, e depois uma cota geral. A mesma coisa na horizontal, na vertical, né? De um lado, de outro, de modo que eu consiga ter referência de todos os elementos aí do desenho. E aqui, ó, é um vazio. Para finalizar isso aqui, acho que vocês já estão ansiosos. Aqui tem uma linha, um X, que a gente faz com apenas 0,1. É uma linha fininha para indicar que aqui é um vazio. Ó. Isso é a representação básica de vazio. Sempre que eu tiver um elemento vazado, um buraco no piso, um buraco no teto e tal, eu vou usar um X. Se esse vazio for acima, esse X vai ser tracejado. Eu vou indicar que eu tenho pé direito duplo. O perímetro desse vazio no teto, eu vou indicar com uma linha tracejada. No caso aqui eu estou vendo o vazio para baixo, a linha é contínua. E aí finalizar o desenho. Depois usar esses recursos aqui para congelar algumas informações. Então isso é outra razão que a gente usa os layers também do CAD. É poder ocultar alguns elementos. A Ashura não vai deixar, porque eu estou com o layer corrente. Então, mudo o layer e congelo. Ó, freeze. Eu vou congelar os layers. Está aqui ainda. E aí eu vou pegar isso aqui, fazer aquele Ctrl+Shift+C para criar um bloco. Né? Pego um ponto do objeto aí, Ctrl+Shift+V, para colar como um bloco. E aí esse bloco aqui, ó, é melhor trabalhar ele como um bloco mesmo, a gente leva lá para o terreno. No caso, o terreno de vocês vai estar vazio assim. Então leva lá para o terreno e aí tem que girar e posicionar. Eu vou deixar isso aí para vocês, né? Tem que ficar assim, ó. Depois eu coloquei umas firulinhas aqui, que na verdade já tinha pronta. Quem quiser fazer essas firulas do caminho externo aqui, fique à vontade. Mas é importante... Qual posição vou posicionar no lugar certo aí do terreno? Aí vocês vão ter que pegar referências, né, de distâncias da divisa, tentar descobrir esse ângulo. Amarrar mais ou menos. Aí você vai ter que... Aí é quando a gente trabalha a orientação e a posição, né? A localização do objeto no terreno e a orientação do objeto em relação ao terreno. A pergunta está toda fora de quadro, né? Então, ó, poderia pegar assim, uma referência de distância, por exemplo, de um vértice aqui até a divisa, do outro vértice até a divisa, um ponto em relação a duas referências. Aí você dá um offset da divisa, por exemplo. Ó, poderia fazer um offset aqui, aquele offset true. Aqui eu vou fazer com true, né? Depois você pode medir e ver a distância. Né? Eu poderia fazer um offset aqui, ó, passando por este ponto e um outro. Aqui não vai dar porque essa linha está uma polyline. Tem que explodir ela. Offset. Né? Em dois sentidos aqui, ó. Tem uma distância dessa divisa, uma distância perpendicular dessa divisa. Aí acho um ponto, eu marquei o ponto errado aqui, era para ser esse aqui. Acho um ponto e acho um ângulo, e gira. Aí você posiciona. Quando vai fazer uma locação de obra, geralmente tem um ponto que é o ponto de referência, que é o ponto vai partir dali todas as outras medidas. Né? Esse terreno é mais irregular, então tem que quebrar a cabeça aí um pouquinho. Então é isso. Depois a gente vai colocar esses desenhos no formato, né? Vai fazer uma planta de implantação e situação. Aqui eu acabei perdendo, não sei porquê. E uma planta de cobertura. Então a gente vai gerar duas plantas. A base que eu passei para vocês já tem o formato. Olha que bonzinho que eu sou. Já tem aqui, ó, bonitinho. Né, um formato A3, vamos tentar trabalhar com o formato A3, um carimbo para vocês editarem,
né? Só precisa fazer a viewport e botar o desenho ali dentro na escala. Né? Vocês sofrerem o mínimo possível aí. Eu quero que vocês sofram só com o desenho. Com o AutoCAD eu tento minimizar. É isso. Boa Semana Santa para vocês.